Vamos falar um pouquinho de Dark Horse, Polícia Federal, etc. e coisa e tal. Vamos lá? É um assunto que nunca vai, que pelo jeito até o fim do ano ou até mais vai render para nós aqui, porque o diretor-geral da PF, o André Rodrigues, defendeu ontem a instauração de um inquérito para investigar o envio de recursos do Daniel Vorcaro, que é dono do Master, aos Estados Unidos sob a justificativa de financiar o filme Dark Horse, que é sobre a trajetória do Jair Bolsonaro. Existe a suspeita de que esses recursos tenham sido usados para pagar despesas do ex-deputado Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, onde ele está vivendo desde fevereiro do ano passado. A PF também busca saber se eles foram usados para outras ações de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro junto ao governo Trump. O Andrei acrescentou que a Polícia Federal analisou representações que foram encaminhadas ao órgão a respeito desse tema e depois enviou uma delas para que a PGR se manifeste sobre esse conteúdo, o foro adequado e quem seria o relator do processo. Ele disse o seguinte para a Globo News, abre aspas, há necessidade de instaurar um inquérito para apurar todas essas circunstâncias que permeiam esses episódios. É necessário um processo separado porque é preciso analisar novos elementos que foram trazidos agora no eventual suporte de pessoas no exterior que estão confabulando e articulando contra o Brasil, inclusive coagindo no curso do processo, como no que já está em andamento. Olha, é o óbvio, a gente já tinha comentado isso aqui, né? Que fique claro, o contexto que o André está dizendo ali é o seguinte: essa história do dinheiro do filme e não sei o quê, ele falou, bom, isso tem de ser um inquérito à parte, por quê? Vamos entender. Porque senão fica parecendo que o diretor da Polícia Federal está fazendo uma militância, não é isso, pela abertura do processo. Indagado sobre isso, ele disse, olha, vamos lá, vamos partir do seguinte princípio, não sei se ele falou isso ou não, mas é óbvio. Financiar não é crime, receber financiamento para filme não é crime. Então, e a Polícia Federal, no caso do Master, investiga os crimes que são conhecidos e tal, eventualmente outros. Agora, se o dinheiro do filme, e tudo indica que sim, não era exatamente para o filme, talvez até o Vorcaro tenha levado uma rasteira, porque toda a conversa deles com o Vorcaro é que seria para o filme. E a gente nota que o dinheiro foi mandado para os Estados Unidos, depois uma parte do dinheiro veio para a tal da Go Up, de lá para cá, mas não todo. Esse dinheiro foi para quê? Foi para quê? Que existam brasileiros nos Estados Unidos conspirando contra o país, é uma evidência. Que esses brasileiros estejam praticando coação no curso do processo, é uma evidência. Né? Com gente que já é ré. É preciso que se saiba se esse dinheiro foi usado com esse propósito. Então aí, e é aí que o Andrei diz, tem de ser um outro procedimento, tem que ser um outro inquérito. E acho que há elementos e sobra já para isso. Essa investigação específica tem de ser aberta. Como entendo que, nós vamos falar da tal da Karina daqui a pouco, como entendo que o caso está sendo Ministério Público Estadual, se interessou, mas entendo que é uma questão federal também. Está aí, está evidente que é uma questão federal. Hã? Vamos seguir. Reinaldo, bora continuar falando sobre financiamento, sobre Daniel Vorcaro, porque uma reportagem no Intercept, que foi publicada nessa terça, afirma que o Daniel Vorcaro passou a tratar com prioridade os pagamentos ligados ao Dark Horse, depois da cobrança atribuída ao senador Flávio Bolsonaro. A matéria aponta que em janeiro de 2025, o filme sobre o Jair Bolsonaro se destacou na fila de desembolsos do Vorcaro. A execução de pagamentos pessoais e empresariais do banqueiro era comandada na época pelo Fabiano Zettel, que é empresário, pastor e cunhado do Vorcaro, e claro, o homem de confiança dele, de acordo com essa reportagem que cita mensagens de celular. A decisão de priorizar o financiamento do Dark Horse correu após uma cobrança sobre o primeiro aporte, que era previsto para 20 de janeiro de 2025. O Thiago Miranda, que é empresário aqui de Brasília, citado como responsável por aproximar o Flávio do Vorcaro nas negociações,
escreveu o seguinte para o banqueiro: cara, hoje é a data limite daquele primeiro aporte do filme. Preciso acelerar, estamos no laço. Depois o Miranda enviou a Vorcaro uma captura de tela de conversa com o Flávio Bolsonaro sobre o destravamento desse investimento. E o texto diz: fala, Tiago, te escrevo a pedido do pessoal do nosso filme para você dar um gás na resposta do jurídico do investidor. Ele também afirmou o seguinte, lembrando que estamos com o roteirista amarrado até janeiro, e completou: ela me perturbam e eu te perturbo aqui. Vorcaro respondeu ao Miranda em tom aí de providência e nos dias seguintes passou a acompanhar a operação mais de perto. Ele escreveu assim, vou atrás aqui. Em 21 de janeiro, o Zettel procurou o Vorcaro pedindo orientação sobre uma lista de pagamentos pendentes e perguntou, manda quanto? Paga o quê? E horas depois o Vorcaro questionou se o filme ainda estava incluído nesse fluxo de pagamentos. O Zettel respondeu que não. E após saber que o projeto não estava nessas prioridades, o Vorcaro determinou que o filme deveria ser tratado como principal compromisso. Esse é o mais importante, disparado, não pode falhar mais. E trago aqui, digo também que toda vez que eu estou lendo essas mensagens, elas estão cheias de erros de português, então eu estou falando errado porque elas estão erradas também na forma como foram escritas. Afinal de contas, o Rafael da terra de Mário Faustino. Veja você, eu chamo a atenção para o fato de que o tempo todo em que o Zettel, o Vorcaro estão conversando, eles estão falando de filme. E quem fala com eles fala de filme. O problema é que depois não se tem a certeza de que o dinheiro foi para o filme, que é o que tem de ser investigado. Eu chamo a atenção para isso. O que tem de ser investigado é o destino desse dinheiro. Entende? Não a coisa do filme em si. O que tem de passar por investigação é a natureza da Go Up. Quem é a tal da Carina da Gama? O que é essa produtora? O que é esse conglomerado que ela comandava? Que está sob investigação a pedido do Ministério Público Estadual aqui, investigação conduzida pela polícia com supervisão óbvia da Justiça. Isso sim. Porque alguma coisa estranha aconteceu aí, que virou segredo. E a Associação de Delegados aqui de São Paulo resolveu contestar o prefeito Ricardo Nunes, porque ele achou que tem alguma coisa de preconceito, de político aí. Vamos lá, vale a pena. É isso, a gente comentou sobre essa resposta do Ricardo Nunes ontem, e por isso a Associação dos Delegados de Polícia Civil do Estado de São Paulo rebateu o senador Flávio Bolsonaro e também o prefeito Ricardo Nunes por terem falado em motivação política na operação que mirou a produtora Carina Ferreira da Gama e a Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia. Na última segunda, vocês lembram bem, agentes da Polícia Civil cumpriram mandados de busca e apreensão na sede da GoUp, que é a produtora responsável pelo filme Dark Horse, o sobre Jair Bolsonaro. Outro local que foi alvo de buscas foi o escritório do Instituto Conhecer Brasil, também comandado pela Carina. A investigação mira supostas fraudes em um contrato firmado entre o Instituto Conhecer Brasil e a Prefeitura de São Paulo no valor de 108 milhões de reais por ano para a instalação de Wi-Fi, e aditivos elevaram esse contrato para 157 milhões. O presidente da Associação dos Delegados, o delegado André Santos Pereira, disse à Folha de São Paulo que a investigação segue o rito processual e penal estabelecido na lei e que ninguém está acima da lei. Também mencionou que o Tribunal de Contas do município apontou 20 irregularidades no edital e, mesmo sugerindo a suspensão, a prefeitura optou por mantê-lo. O delegado acrescentou o seguinte: não se trata, a meu ver, de uma perseguição política. Trata-se do cumprimento do dever constitucional de apurar eventual irregularidade no âmbito de contratos públicos. E é isso mesmo, e ontem, num vídeo que eu exibi, não é da coisa, que os meninos acharam para mim, pegaram para mim, vou colocar aqui para a gente arrematar o programa, nós temos o Tarcísio falando que a polícia de São Paulo, até o Tarcísio, age com independência e autonomia. Vamos colocar o vídeo do Tarcísio aí. A operação da polícia é uma coisa que a gente não interfere, a polícia tem autonomia para fazer as suas investigações, para fazer as suas operações, é uma instituição de Estado. Havia uma investigação em curso, uma demanda do Ministério Público, e a polícia cumpriu essa demanda do Ministério Público e, portanto, tivemos a operação. E sempre vai ser assim, a polícia vai ser e sempre será uma instituição de Estado, está a serviço do Estado.
Ou seja, o Tarcísio está dizendo, não, a polícia de São Paulo não está conspirando contra os bolsonaros. É assim que a gente se despede nesta quarta-feira. E na segunda eu estarei de volta aqui. Até lá, vou sentir sua falta. Vai que acontece algo no Brasil e eu preciso conversar com você. Eu vou te mandar mensagem no WhatsApp, tá? Porque a gente nunca sabe como é esse país. Mas até lá, fica aí no seu descanso. Até agora, mais gente vai sentir falta, né? Dado o público maravilhoso que estava, mais gente vai sentir falta. Que bom, que bom. Que bom. Até mais, até segunda. Tchau, querido. Até segunda.